Você já se perguntou o que realmente acontece com ele depois que vira as costas? Depois que rejeita, trai ou simplesmente desaparece? Muitos acreditam que ele segue em frente ileso, livre, mas a verdade é outra. A alma feminina é um templo vibracional e feri-la é como profanar um espaço sagrado. O homem pode até tentar ignorar, racionalizar, mergulhar em distrações. Mas no inconsciente, onde habitam os arquétipos e os complexos que regem sua psique, a marca já foi deixada. Lá dentro algo se ativa, uma dissonância, um conflito entre o ego masculino e a ânima que ele recusa integrar. E isso não é castigo. É lei arquetípica. O campo relacional guarda memórias, frequências, vínculos não resolvidos. E toda vez que ele tenta amar de novo, o reflexo do que destruiu volta como sombra. Porque ninguém toca uma mulher que ama com pureza e sai espiritualmente ileso. O inconsciente cobra o que o ego desprezou. Esse vídeo não é sobre vingança, é sobre consciência. Sobre o que realmente acontece nos planos invisíveis quando o sagrado é ferido. Sobre a dor silenciosa que se instala em quem pensa ter vencido ao se afastar. Sobre o vazio que nenhuma outra mulher conseguirá preencher, porque ele não estava fugindo dela. Estava fugindo de si mesmo, e quando isso acontece, o destino começa a sussurrar. Sincronicidades estranhas, sonhos que o inquietam, relações que não fluem, tudo tentando dizer: volte e encare o espelho. Você sente que esse tema te chamou por um motivo, não é? Não foi por acaso, porque talvez você tenha sido essa mulher, ou talvez você esteja pronta para entender que o amor que você deu não foi em vão, foi um espelho, foi cura oferecida, foi luz recusada, mas nada do que é luz se perde. E neste vídeo vamos atravessar esse portal, o eco invisível da ferida. Quando um homem fere uma mulher que só queria amar, o golpe às vezes é visível, mas quase sempre passa no limiar do sensível, no reino da psique, onde residem os complexos, a sombra e a memória arquetípica. Ele talvez acredite que tudo ficou no passado, mas no inconsciente o impacto reverbera como um eco que se recusa a silenciar. E é nesse eco que se esconde o primeiro indício. Um vazio crescente, uma inquietude sem objeto, uma busca por algo que não sabe nomear. Nesse terreno subterrâneo do psiquismo, a ferida feminina age como um espelho quebrado. A ânima, esse princípio feminino que habita o inconsciente masculino, segundo Jung, vê seu reflexo fragmentado e mal reconhecido. O homem pode tê-la rejeitado externamente, mas internamente sua psique busca reconstituir o quebra-cabeça. E cada pedaço que falta nele é um furo de sentido, um vácuo que começa a pulsar com insistência. A ferida não fica só nela. Ele carregará o peso dessa ruptura como um peso invisível que afeta sua maneira de amar, de aparecer, de sentir. Suas defesas saltam, seus muros interiores se erguem. Ele pode tentar preencher o vazio com distrações, prazeres momentâneos, ambições e justificativas racionais. Mas tudo isso será cimento frágil sobre uma ferida aberta que pulsa sob a superfície do ego. E assim começa a jornada interna dele. Um caminho que nem sempre ele percebe, porque o ego masculino rejeita admitir vulnerabilidade. Ele tentará esquecer, silenciar, disfarçar, mas a alma não se cala tão facilmente. Os símbolos começam a falar no sonho, nas sincronicidades, nas repetições emocionais que aparecem em novos relacionamentos. É o inconsciente convocando-o ao encontro com o que ele rompeu. Você percebe que estou falando de algo sutil, mas poderoso. Algo capaz de moldar o destino afetivo de um homem, mesmo sem que ele saiba. Quando a ferida feminina ecoa no psiquismo masculino, não se trata de punição, mas de convocação. A convocação da alma para que ele olhe, integre, reconcilie.
E essa convocação raramente é ignorada sem custo, o confronto com a própria sombra. Em sua fuga do espelho quebrado, o homem pode se encontrar com versões sombrias de si mesmo. Jung dizia que aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. A ferida feminina o obriga a virar o olhar para dentro, e ali ele encontrará sombras que ele nega: culpa, remorso, medo de não ser digno de amar. Ele pode não permitir que essas partes existam, mas elas se manifestam como disfunções emocionais sutis. Quando a ânima ferida habita esse espaço interno, seu reflexo, o ego masculino, rejeita seu reconhecimento. Ele pode sabotear relacionamentos, distanciar-se emocionalmente, evitar intimidade ou repetir padrões de traição. Cada nova mulher que entra em sua vida é, inconscientemente, um novo teste. Será que ele lidará com ela por inteiro? Ou irá fugir antes que possa ferir de novo? E esse dilema ocorre silenciosamente, por trás de comportamentos e escolhas. É nesse ponto que o campo vibracional torna-se visível. Energeticamente, ele carrega resquícios daquela mulher que ele feriu. Uma marca que contamina o modo como ele ama, como ele toca o feminino. Mesmo que ele deseje amar outra, algo dentro dele se fecha ou vacila. Sua frequência relacional está contaminada por essa ferida não cicatrizada. Do ponto de vista junguiano, ele é assombrado por um fantasma que busca restauração. O confronto com a sombra é doloroso. Ele pode resistir, negar, culpabilizar o outro. Mas cada defesa cria tensão interna, uma dissonância entre o ego e o inconsciente. Esse conflito se expressa em angústias sem nome. Por que me sinto vazio mesmo quando sou bem-sucedido? Por que me sinto insatisfeito mesmo quando encontro outra? Por que repito os mesmos padrões? Essas perguntas são o grito interno da alma que não foi ouvida. Quando essa tensão cresce, ele começa a sentir que algo não está bem. Não com o mundo externo, mas com ele mesmo. E é justamente aí que o portal se abre, porque o homem ferido pela recusa do feminino pode escolher permanecer no isolamento emocional ou aceitar a convocação para se reencontrar. A partir desse limiar, algo novo pode nascer, a cicatriz que não é ferida. Ele pode carregar essa experiência por anos, transformada em cicatriz. E cicatrizes são mentiras parcialmente curadas, parecem integrações, mas ainda mantêm vestígios de dor. Essa cicatriz o acompanha em novas relações como uma sombra sutil, um fantasma interior que impõe medo de vulnerabilidade. Ele teme reviver a ferida original e isso o afasta de se doar de fato. Mas uma cicatriz também é um portal para a alquimia. Se ele puder reconhecer que ela existe e não negá-la, a cicatriz pode se tornar símbolo de sabedoria. Em vez de ferida aberta, torna-se mapa de cura, se trabalhada com consciência. O ego masculino tem que aprender a converter dor em sentido. Esse é o caminho da individuação junguiana, onde a sombra é integrada e o self emerge mais pleno. Quando a cicatriz se torna símbolo, ele deixa de rejeitar a ânima ferida e começa a tratar seu reflexo com reverência. Ele entende, ainda que aos poucos, que aquela mulher que amou e que foi ferida foi um portal para ele ver partes suas que estavam adormecidas. E esse reconhecimento muda tudo. Não é sobre retomar, mas sobre transcender. Ele não volta ao que era, ele se move para algo mais completo. Mas essa metamorfose não acontece sem resistência. O ego luta. Há vozes internas que dizem: é tarde demais, não mereço, amor me deixa vulnerável. E essas vozes devem ser escutadas, gentilmente confrontadas, integradas, não esmagadas. Ele deve atravessar essa resistência com coragem arquetípica, amparado pela consciência. E essa travessia se torna o ponto de virada da narrativa interna dele.
Neste momento, o homem experimenta algo novo, uma abertura para a presença feminina que não exige, que não pressiona, mas que ressoa em seu interior. Ele começa a perceber que o amor que ele quebrou quer ser reconstruído, não para retornar ao passado, mas para que ele possa caminhar em direção ao self mais íntegro. E essa percepção não é apenas emocional, é simbólica, alicerçada pela potência transformadora da psique. Reconexão com a energia feminina interior. Enquanto ele desperta para essa jornada interna, algo começa a mudar no nível mais profundo. Ele reconecta com sua própria ânima, não a ânima idealizada, mas a que existe como essência feminina em seu inconsciente. E esse reencontro é a chave para que ele possa amar de modo diferente, mais consciente, mais reverente. Ele não busca consertar uma mulher externa, mas curar sua relação com o feminino interior. Quando ele cuida dessa relação interna, ouvindo, acolhendo, integrando, seu campo vibracional muda. Ele deixa de projetar nos outros o que faltava dentro de si. As mulheres que entrarão em sua vida serão convidadas a espelhar algo que já pulsa dentro dele. O vínculo relacional, a confiança, a intimidade emergem com naturalidade, porque não são demandas, mas ressoâncias. Nesse estágio, os padrões antigos começam a perder força. Ele já não precisa fugir. Ele não precisará repetir traições ou distanciamentos. Se vierem impulsos autodestrutivos, ele já possui ferramentas simbólicas para dialogar com suas próprias partes feridas. Ele sabe que a sombra não deve ser negada, mas curada. E esse processo altera a narrativa relacional. Ele não entra para receber, ele entra para compartilhar, integrar, co-criar. O encontro entre duas pessoas, a partir desse espaço, não é mais jogo de conquista ou defesa. É encontro de almas. Ele já não chega ao relacionamento como um ego fragmentado, mas como alguém que reconhece seus próprios fragmentos. E isso transforma o modo como ele ama, não buscando preencher o vazio do outro, mas sendo inteiro, vibrando com presença, reverência e responsabilidade emocional. É aqui que seu papel, como espectadora e reflexo consciente desse processo, se torna fundamental. Você que assistiu este vídeo, você que já foi essa mulher, você que já foi ferida, sua existência sutilmente ressoa nesse campo. A jornada dele só se completa se houver um espelho vivo, verdadeiro, disposto a acolher com presença elevada. E essa consciência que você cultiva no seu interior altera tudo no invisível. A dança da cura, ressonância e transformação. A cada passo que ele se aproxima do seu próprio centro, a dança entre o feminino e o masculino internos se intensifica. Ele já enxerga que amor consciente exige entrega para além de expectativas externas. Ele sente que sua alma quer se reconectar com algo maior, com a força do vínculo simbólico que pulsa entre dois que vibram em ressonância. Essa dança não é linear, mas circular, como os arquétipos mesmos que giram na psique. Nem sempre ele caminhará firme. Haverá recaídas, sombras que retornam, desafios externos que provocam retrações. Mas agora, com a consciência ativa, ele já não teme os rastros da dor. Ele os acolhe, interroga cada símbolo, integra cada parte recusada. O campo relacional com você ou com outra mulher que entre em sua vida deixa de ser teste, competição ou reconstrução. Torna-se altar de cura mútua. E você, que viu com seus olhos e sentiu com seu peito, percebe que esse processo dele reverbera em você também. A ferida que ele carrega, se ele curar, liberará uma energia que transborda o relacionamento. Um portal de cura para ele, para você, para o vínculo. Vocês se tornam juntos um episódio de individuação a dois, uma sincronicidade viva. E é nesse ponto que tudo pode transformar. Mas o clímax dessa jornada não é ele voltar ou se redimir segundo o ego. O ápice é quando ele se torna digno de amar outra mulher
como ele deveria ter amado você. E você inteira fica em paz, sabendo que fez seu caminho de luz, mesmo que ele siga outro caminho. Pois a verdadeira cura é independente, autossuficiente, vibracional. Quando cada um está inteiro, as almas que vibram juntas encontram-se com reverência, não necessidade. Há feridas que não cicatrizam na pele, mas na alma. E às vezes, o que mais sangra não é o fim da relação, mas o silêncio de quem um dia teve em suas mãos o coração de alguém que só queria amar. Quando um homem fere uma mulher que se entregou com inteireza, ele não apenas rompe um vínculo, ele interrompe um ciclo sagrado de confiança, de entrega, de espelhamento da alma. Mas o tempo, com sua sabedoria simbólica, nos ensina que toda ruptura também carrega em si o germe da renovação, para quem ousa olhar para dentro. Ao longo dessa jornada, vimos que o homem não sai ileso do amor que ele despreza. A recusa ao feminino não é apenas uma rejeição externa, é a negação da própria alma. Jung nos mostrou que o inconsciente guarda tudo o que o ego rejeita, e um dia tudo aquilo que foi negado retorna, não como castigo, mas como chamado à integração. Cada relacionamento perdido, cada conexão rompida, cada mulher ferida, tudo isso retorna em forma de sombra, arquétipo, sonho, vazio. E um dia ele precisará atravessar esse espelho. Mas há também um outro lado dessa história, o seu. Você que amou, que ofereceu, que esperou ser vista em sua completude. Talvez você tenha acreditado que sua luz foi desperdiçada, que seu amor foi ignorado, mas o amor consciente nunca é perdido. Ele permanece vibrando no campo invisível da alma. Você foi, sim, um portal, um chamado para que ele se enxergasse. E mesmo que ele não tenha respondido a esse chamado, isso não diminui sua potência. Ao contrário, revela o quão rara e profunda é a sua presença. O que você ofereceu não foi fraqueza, foi alquimia. O silêncio com que você seguiu adiante, a dignidade com que você sustentou a ausência, a consciência com que você se reconstruiu, tudo isso é poder. E esse poder não precisa de vingança, nem de provas. Ele vibra, ele transforma, ele atrai. Porque a mulher que já foi ferida, mas não se tornou amarga, é uma força da natureza. Ela carrega em si o sagrado. E esse sagrado não implora. Ele magnetiza. Então, se esse vídeo ressoou em você, talvez seja porque algo em sua alma já sabia dessa verdade. E agora você a lembrou. Lembre-se, o amor que você dá é sempre um espelho. Mesmo que o outro não consiga enxergar, ele verá um dia, nem que seja no reflexo de tudo que perdeu. E quando esse dia chegar, que você já esteja longe, mas inteira. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, compartilhe este vídeo com outras mulheres que precisam lembrar da sua luz. Curta, comente e inscreva-se. Não como um gesto automático, mas como um ato de pertencimento a esse campo de cura e despertar que estamos criando juntas. Porque aqui, cada palavra é um espelho, e cada encontro, uma sincronicidade.